A gente tem as principais causas de eosinofilia aí. Né? Coloquei num quadro para vocês para ficar bem resumido. Algumas eosinofilias classificadas como discretas, as moderadas e as acentuadas. Então, a gente tem essa diferenciação do número de eosinófilos. Lembrando lá que no laboratório você faz hemograma o dia todo praticamente, né? Dependendo do tamanho do laboratório. E você precisa estar atento às diversas variações que acontecem no seu hemograma. Então você tem que ficar atento com o número total, né, de leucócitos contados, né, a global de leucócitos. Você precisa estar atento à série vermelha. Né, a série vermelha é extremamente importante para o diagnóstico de muitas anemias, né, no tamanho da hemácia, né, se a hemácia está com VGM baixo, né, o volume dela é baixo, se há algum tipo de anemia, nas formas das hemácias, se é um dacriócito, se é uma hemácia falciforme, né? Você precisa estar entendido em relação a isso, né? Você precisa destrinchar a parte da série vermelha. E na série branca não é diferente, você precisa entender da morfologia de todas as células. Você precisa entender da morfologia do basófilo, né? Apesar dele ser um pouco mais raro da gente se ver, dependendo do tipo de corante que a gente utiliza. Você precisa entender um pouco, você precisa entender bastante da morfologia, diferenciar um monócito de um linfócito reativo, você diferenciar um neutrófilo segmentado, né? Ter uma visualização clara do neutrófilo segmentado, diferenciá-lo do caso do eosinófilo, né, pelo citoplasma que a gente está vendo, entender um pouco das células jovens, metamielócito, mielócito, né, e tentando formar na nossa mente, né, aquele arsenal, né, de características morfológicas das células para você poder identificar no futuro alguns tipos de leucemias. Mas basicamente, no hemograma que tem a variação das células maduras, você precisa fazer essa diferenciação com a correlação clínica. Então, principalmente infecções bacterianas, virais, algumas parasitárias que a gente está correlacionando aqui, para a gente poder dominar realmente o hemograma. E quando você domina realmente o hemograma, né, você passa a ser referência para outros colegas. Então, alguns colegas vão lá te perguntar sobre algum hemograma, sobre uma variação na série vermelha, sobre uma variação na leucometria nos leucócitos totais, né? Então você precisa entender disso e você passa a ser referência, né? Você dando o laudo certo, reportando tudo direitinho, você vai soltar seus laudos com tranquilidade, com segurança e você vai ser reconhecido profissionalmente. Esse reconhecimento profissional te insere e te mantém no mercado de trabalho. Isso é importante, né? Vocês terem isso em mente. Então é muito importante essa caracterização do hemograma de maneira bem precisa. No caso das eosinofilias, que a gente comentou aqui, que na parasitose a gente já viu que aumenta alguns eosinófilos, né? O número de eosinófilos, principalmente totais, e a gente vai ver agora nessa tabela aí como que se dá essa diferenciação nas eosinofilias discretas, nas eosinofilias moderadas, nas eosinofilias características acentuadas aí, né? E as principais causas de eosinofilia. Vamos lá, destrinchar uma por uma. De 500 a 1.500 eosinófilos por milímetro cúbico, que a gente comentou lá, que é importante a gente entender e ter, né, clinicamente o entendimento de que acima de 1.500 células, né, no total, né, por milímetro cúbico, é realmente importante. Fora isso, clinicamente não é importante. Então, no primeiro momento, as eosinofilias discretas, a gente vê o rinite, asma, algumas drogas podem causar, como as penicilinas, as sulfonamidas e também as nitrofurantoninas, algumas dermatites e urticárias que podem causar também eosinofilia discreta. A gente tem, no segundo momento, as eosinofilias moderadas e acentuadas, e aí a gente já entra com as infecções parasitárias por eumintos, que está encabeçando aí, né? As urticárias, né? Os linfomas de Hodgkin, tumores sólidos e alguns tipos de leucemias, com acima de 5.000 eosinófilos por milímetro cúbico. Então, isso aí a gente precisa entender, mas a gente vai comentar alguns linfomas depois. As eosinofilias com características acentuadas, né? Infecções parasitárias com invasão pulmonar, olha lá, infecções parasitárias com invasão pulmonar, a gente tem uma eosinofilia muito acentuada. E, obviamente, alguns tipos de leucemias mieloides crônicas, e aí a gente tem um aumento do número de eosinófilos.